A gente já parou para pensar que a língua que usamos todo dia tem uma camada secreta? Pois é, existe um tipo de código escondido que faz as palavras ganharem cor, emoção e um poder de convencimento absurdo. E hoje a gente vai desvendar esse código juntos. Para começar, que tal um pequeno desafio? Vamos dar uma olhada em algumas frases super comuns, daquelas que a gente ouve e fala o tempo todo. Elas parecem simples, mas o que será que elas realmente têm em comum? Tem alguma coisa aí conectando todas elas. Olha só, morri de rir, ler Machado de Assis e o pé da mesa. Se a gente for pensar ao pé da letra, nada disso faz sentido, né? Ninguém morre de verdade quando acha algo engraçado. A gente não lê a pessoa, o Machado de Assis em si. E, que eu saiba, mesa não tem pé de verdade. Mesmo assim, todo mundo entende na hora. É aí que o nosso tal código secreto começa a aparecer. E a resposta é essa aí: figuras de linguagem. Mas calma, esquece aquela aula de gramática meio chata da escola. Pensa nelas como um conjunto de chaves, sabe? Chaves que abrem o verdadeiro potencial da nossa comunicação, dando muito mais poder e cor para tudo que a gente fala. Então, vamos começar a decifrar isso. A primeira chave do nosso código tem a ver com o jeito que as palavras mudam de sentido. É sobre pegar o significado original, o mais básico, e dar uma torcida nele para criar uma coisa completamente nova, muito mais forte. E a gente começa com a mais famosa de todas, a metáfora. Ela é genial porque ela cria uma imagem muito forte na nossa cabeça. Ela pega as qualidades de uma coisa e joga para outra, mas sem dizer parece com ou é como. Quando Fernando Pessoa escreve que o coração é um balde despejado, a gente quase sente o vazio, a tristeza. É muito mais potente do que simplesmente dizer, estou triste. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. A comparação, ela cria uma ponte. Ela usa a palavra como. Ela diz que uma coisa se parece com a outra. A metáfora não. A metáfora chuta essa ponte para longe. Ela afirma com toda certeza uma coisa é a outra. É muito mais direto, mais ousado. Agora vamos para a metonímia. Aqui, a troca de palavras não é por semelhança, mas por uma conexão lógica, uma proximidade. A gente não lê o autor, a pessoa, e sim a obra dele. Então, a gente troca o criador pela criação. É um atalho muito esperto que a nossa língua usa. E a gente faz isso o tempo inteiro sem nem se dar conta. A gente pede por braços quando precisa de trabalhadores, diz que bebeu a garrafa toda e não o líquido que estava dentro, pede um produto pela marca mais famosa. A metonímia tá por toda parte, é só prestar atenção. E tem também a catacrese. Imagina ela como uma metáfora que foi tão, mas tão usada que ela meio que se gastou, virou um fóssil, perdeu aquele brilho poético e virou a palavra oficial para alguma coisa, muitas vezes porque simplesmente não tinha outra palavra para aquilo. Tipo aqui, ó, o pé da mesa. É uma comparação incrível, né? Usar uma parte do nosso corpo para descrever um objeto. Foi tão genial que virou o nome padrão daquela parte que sustenta o móvel. A mesma coisa acontece com o braço da cadeira. Não existia uma palavra específica para aquilo, então pegamos uma emprestada do corpo humano para dar a ideia de apoio. Ou ainda a asa da xícara. O formato da alça lembra uma asa, e a palavra simplesmente pegou. A nossa língua é toda construída em cima dessas comparações que, de tanto a gente usar, viraram a regra. Ok, até agora falamos de palavras. Mas o código fica ainda mais sofisticado. Ele não mexe só com o sentido de uma palavrinha aqui e outra ali. Ele é capaz de moldar ideias inteiras para criar emoção, para gerar um impacto muito maior. E aí entra a hipérbole, a ferramenta preferida de quem gosta de um drama. É claro que ninguém falou 1000 vezes de verdade, mas o exagero deixa a frustração e a intensidade da emoção muito, muito claras. A hipérbole é o amplificador da nossa linguagem. E na outra ponta, a gente tem o eufemismo. Ele é uma ferramenta social. É o jeitinho que a nossa língua encontrou para suavizar umas realidades mais duras. Em vez de usar uma palavra direta e pesada como morreu, a gente usa expressões mais leves para passar por esses momentos delicados. Agora, atenção aqui, porque essa parte pode dar um nó na cabeça. A antítese, ela coloca ideias opostas lado a lado, para criar um contraste, pensar em amor e ódio na mesma frase. Já o paradoxo, ele vai além. Ele não coloca um do lado do outro, ele funde os dois numa ideia só. Uma ideia que parece impossível, mas que no fundo revela uma verdade bem profunda. E olha que exemplo perfeito do poder do paradoxo. Como assim uma ferida que dói e a gente não sente?
Camões usa essa contradição que parece não ter lógica para explicar a natureza complexa e muitas vezes inexplicável do amor. É uma lógica que está acima da lógica do dia a dia. Genial, né? Mas esse código não é só sobre significado, não. Tem a ver com som, com música. Vamos ver rapidinho como ele também mexe com o ritmo do que a gente diz, criando um efeito mais sutil, mas que também é super poderoso. Bem rápido, a anáfora é pura repetição para dar ritmo. Sabe quando uma palavra se repete no comecinho de várias frases? É quase uma batida de tambor, martelando uma ideia na nossa cabeça. E a onomatopeia, essa é fácil, ela traz o som do mundo para dentro do texto. Palavras como tic-tac ou ploc não descrevem o som, elas são o som. Deixa tudo muito mais vivo. Mas no fim das contas, para que serve saber tudo isso? Porque esse código é importante na vida real, no nosso dia a dia. Bem, ele é usado o tempo todo para influenciar o mundo ao nosso redor. Olha só, para quem estuda para concurso, por exemplo, dominar esse código é essencial. Mas a importância disso vai muito além de passar numa prova. Entender como a linguagem funciona nos torna leitores mais espertos, mais críticos. A gente começa a enxergar as coisas de outro jeito. Vamos fazer um último teste. Dá uma olhada nesse trecho. Poderia estar em qualquer jornal hoje. À primeira vista, parece só um texto informativo, certo? Mas será que o nosso código secreto não está trabalhando aí, escondido nas entrelinhas? E aí, com tudo isso que a gente viu, será que dá para achar as figuras que estão nesse parágrafo? Vamos dar um tempinho para pensar e tentar decodificar. E aqui está o resultado. Brasília, preocupada, dá uma emoção humana para uma cidade. Isso é personificação. O Planalto anunciou é uma metonímia clássica, o lugar pelo poder que está lá. E amargar a vida e batalha contra a inflação são metáforas poderosíssimas. Elas transformam um conceito abstrato, a economia, numa guerra, numa coisa com gosto amargo. Isso prova que as figuras de linguagem não estão só na poesia. Elas estão no jornal, na conversa, em todo lugar, sendo usadas para dramatizar, para convencer, para moldar o jeito que a gente vê o mundo. A linguagem nunca é só linguagem. É um campo de batalha, de influência. E agora, as chaves para decifrar esse campo estão muito mais claras.